Então, vamos começar mudando, porque você bem sabe que o Todo Seu atropela o preconceito e acelera na frente quando o assunto é inclusão. E foi pensando nisso que nós convidamos uma bonitinha mesmo, que pilota muito bem sua própria vida, desviando dos tantos obstáculos diários e fez deles um caminho para a realização. Ela vai ser inspiração para você, que se indagou se seria possível. Você vai ver que é. Boa noite, a escritora e consultora de inclusão, Carolina Ignarra. Como vai, meu Deus? Carol, você é muito bonitinha. Te falei em off. Repito, tudo bem, amor? Obrigada. Tudo bem. Temos muito que conversar. Muito que falar. Esse é um assunto que me interessa, pessoalmente. Te falei em off, inclusive, né? Eu tenho amigas que foram vítimas da talidomida e que nasceram com... Os filhos nasceram com problemas e elas também, né? Porque essa coisa vai longe, né? Vai minimizando, mas... Bom, você e outras duas mães resolveram escrever as suas experiências num livro. Isso mesmo. Na maternidade, inclusive, né? Quer dizer, na maternidade de vocês, tendo algo em comum. Uma vida sob rodas. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente escreveu Maria de Rodas. Maria de Rodas, aqui, ó. Olha que bonitinho. Ali está. Olha que belezinho. O meu está autografado e tudo. Como é que surgiu a ideia de lançar o livro Maria de Rodas? Bom, Maria de Rodas foi uma ideia da Tatiana Rolim, que é uma das autoras. Ela era a mãe mais recente que a gente e tinha a filha dela, a Maria Eduarda, ainda bebê. Acho lindo esse nome. Maria Eduarda, lindo. Ainda bebê, e ela pensava, como vai ser quando a Maria Eduarda crescer? E ela com as histórias da Maria Eduarda ainda pequena, pensando como seria com a Maria Eduarda grande. Aí ela, dividindo com a gente, ela falou assim, putz, que tal a gente dividir as histórias? E aí ela me convidou e convidou a Flávia Sintra. E então a gente escreveu, a princípio era um diário, né? Vamos dividir as nossas histórias num depoimento como se fosse um diário. E nas reuniões a gente, o que vai ser desse diário? E o nome, a princípio era Rodas de Mamãe, aí virou esse nome poético. Eu acho Maria de Rodas sensacional. Muito bonito. E aí a gente convidou, além das nossas histórias, tem duas mães convidadas, que é a Juliana Oliveira e a Kátia Reimorek. E a Kátia, a história dela é mãe de adoção. Ela tem ossos de vidro, a deficiência dela é osteogênese imperfecta. Sim. E pela dificuldade da gestação, ela escolheu a adoção, ela adotou duas crianças. E é bem bonita também a história dela de Maria de Rodas. Maternidade é isso, é você dar amor, não é gerar um filho. Isso é passível até de discussão. Verdade. Quem dá amor, quem cria, de fato, é um clichê, é um chavão, mas é verdade, pode ter certeza disso. Essa Flávia Sintra, eu já ouvi falar, porque eu sou Sintra, e Sintra é uma família só. É uma família só. Que bacana. Então, deve ser contraparente minha. A Flávia Sintra é jornalista também, né? É aquela que é repórter do Fantástico? Isso, tetraplégica, trabalha como jornalista, isso aí. Olha, ela foi assistente do Márcio, nosso diretor, Tavolari, no Teleton. Legal, isso aí. Então, é parente sim, já me disseram que ela era minha parente, depois é mesmo. E a Flávia Sintra é mãe de gêmeos. Olha que coisa mais bonita. E foi mãe por acidente, assim. Tetraplegia? Puxa vida. Pois é. Complexo isso. Sem planejamento. Ela ficou sabendo que estava grávida, foi fazer ultrassom e eram dois. Oh, meu Deus. Bom, o desafio de estar numa cadeira, a gente consegue ver, nós conseguimos ver diariamente, mas a ideia do livro é mostrar exatamente o contrário, né? Ou seja, como aproveitar a vida a partir de dificuldades. Isso aí. Eu acho que todos nós temos que tirar proveito da diversidade. É uma visão minha pessoal. Agora, como foi você saber que você estava grávida da Clara? Porque foi sem querer também? Ou foi querendo? Sem querer, querendo? Foi querendo. Tá. Para mim foi bem planejado. Tá. Eu estava na... Olha lá! Foi planejado, eu e meu marido aí realizando o nosso sonho. Coisa mais bonitinha. Foi assim, Ronivon, eu estava no hospital quando eu descobri que eu estava paraplégica e o médico queria me explicar o que é uma lesão medular. Eu já sabia. Foi acidente? Foi acidente. Eu fiquei cadeirante por causa de um acidente de moto. Tá. E minha primeira formação, eu sou professora de educação física. Oh, Deus meu. Pois é. E eu já sabia o que era uma lesão medular pela minha formação universitária, né? Claro.
Então eu dizia para ele, eu já sei o que é uma lesão medular, eu quero saber se eu posso ser mãe, meu sonho era a maternidade. Ai, que bonitinho. Então eu planejei tudo isso, assim, eu tinha 22 anos e eu disse que com 25 eu ia ser mãe. Então eu nem namorava com ele, mas quando a gente começou a namorar, ele era meu amigo, ele já sabia que eu queria ser mãe, não foi enganado. Então com 1 ano de namoro a gente já planejava um casamento, já planejava um relacionamento sério. E aí a gente planejou a maternidade, combinei com os meus pais que eu não sairia de casa porque eu não tinha referência. E o Maria de Rodas veio por conta de referência. A gente falou assim, vamos escrever um diário para que outras mães possam ter referências. Não tem referência, né? Eu vou engravidar e quem que vai me ensinar a ser mãe numa cadeira de rodas? Com quem que eu vou dividir? Se eu posso ou não posso dar banho? Se eu posso ou não posso pegar uma criança do chão? Pode, imagina. E aí foi por isso que eu combinei com a minha mãe que eu ia ter na casa dela. E aí foi assim, minha mãe a princípio ficou um pouco assim, mas topou. Meu pai na hora topou e aí a gente planejou tudo lá. Quando a minha filha tinha 1 ano, a gente concretizou o casamento. E aí a gente foi para o nosso apartamento e aí a nossa vida continua assim. Por 7 anos eu morei distante um pouquinho da minha mãe, mas hoje eu voltei, eu moro atravessa a rua na casa da frente e foi a melhor coisa que eu fiz. Tá ótimo voltar para o berço. Sem dúvida. Deve ter muita coisa curiosa, né, que você, as outras mães que estão com você no livro, puderam notar durante a gestação, né? Se você puder contar uma coisinha ou outra, eu vou ficar contente. Ai, tem muita coisa legal que aconteceu, sabe? Eu acho que essa fase que eu estou vivendo hoje com a Clara é uma das fases mais curiosas que eu correlaciono as nossas diferenças, porque é a fase de perceber a diferença. Ela tem 8 anos, a minha filha. Você quer ter com 25? Você tem 19? Como é que pode? Você enganou todo mundo, hein? Pois é. Ela vai fazer... Ó, eu engravidei com 25, eu tive a Clara com 26, eu tenho 35, então ela já vai fazer 9. Bonitinho. E foi assim, olha, hoje a Clara, ela tem 8, vai fazer 9, e ela está numa idade que as diferenças acabam excluindo. Tá. E essas diferenças sendo percebidas, elas são muito estranhas, assim, porque às vezes a Clara chega em casa falando que foi excluída de uma festinha de aniversário, ou que ela está muito triste porque a amiguinha está triste com ela, porque ela é diferente, porque essa diferença dela está incomodando. E eu fico aqui pensando, é muito mais fácil, e hoje eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência nas empresas, falo, é muito mais fácil incluir um cego, porque eu sei que ele está sendo excluído porque ele é cego, do que incluir a minha filha, que eu não sei porque ela está sendo excluída, sabe? Que absurdo é esse? Não tem o menor sentido isso, gente. Sabe qual é o sentido? O ser humano, ele se aproxima do outro por semelhanças e não por diferenças. Isso é inconsciente que a gente faz, sabe? Então, quando você diz assim, nossa, cara, é muito legal você estar aqui, porque eu tenho uma amiga que tem uma filha que também tem deficiência, e esse tema para você é semelhante, porque na sua vida existe outras pessoas com a condição semelhante à minha. Paraplégico também, acidente também. Então, para você é semelhante. Mas é semelhante para a maioria da sociedade? Antes, eu sempre tive uma ligação de afetividade muito grande com o deficiente físico, desde que eu era pequeno. E não tinha, nem nas minhas relações, tinha um amiguinho meu que teve meningite, ficou com uma deficiência motora. Mas eu sempre tive ligação de afetividade. Será que é assim? É. Que bom que fosse se todos tivessem uma cabeça aberta às diferenças. Mas na prática, assim, e não é por maldade, não. Eu acho que essa relação do diferente, né? E como eu disse, a minha filha é excluída às vezes apenas porque não gosta do tênis cor-de-rosa. E todas as meninas gostam do tênis cor-de-rosa. Entendi. Excluir as pessoas diferentes é um processo do inconsciente do ser humano. E não é maldade. E o quanto que a gente precisa trabalhar a consciência para que a inclusão aconteça, né? Se vem por parte de criança, vem com maldade, porque o ser humano nasce mal e bom. Você tem que orientar para que ele possa conhecer o outro lado, né? Mas isso você sabe disso, você tem formação acadêmica, as crianças nascem com a maldade monumental. Batem nas mais fracas, fazem bullying com as diferentes, amarram lata no rabo do gato, apertam o pintinho até morrer. Eles têm esse tipo de coisa, mas... E aí está o papel da escola, dos pais mãe, também, claro, né? Claro. Na hora do parto, isso que eu estava muito interessado nisso, o fato de ser uma cadeirante, teve alguma interferência? Os médicos, o que eles disseram?
Alguma recomendação especial? Sabe que no livro Maria de Rodas, cada uma foi de um jeito. E o meu, especificamente, eu tive um parto que foi cesárea. E eu tive anestesia, que foi um pouco... que hoje, se eu tivesse outro parto, eu escolheria diferente. Eu tive uma anestesia geral e o que me deixou desacordada durante o parto, Sim. porque eu tenho titânio no corpo, hastes na coluna e a medula interrompida. Então, a anestesia não pegaria na medula para que eu tivesse acordada durante o parto, né? Tá. Isso foi a justificativa médica. Então, eu fiquei desacordada, eu vi minha filha 17 horas depois que ela nasceu e esse traumazinho aí eu não gostaria de passar de novo. Não, mas é superável. Minha menina também, a Alessandra, tem 8 pinos de titânio na coluna e acaba... Você não pode também tomar peridural, essas coisas, mas... Dá-se um jeito. Dá-se um jeito, eu sei que teria outras possibilidades, então se eu tivesse um novo parto, não sei se isso por enquanto não está nos meus planos, mas se isso acontecer, eu vou querer de um outro jeito. Bom, a Clara está com 8 anos. Sua relação com ela sobre esse assunto? Tá? Esquece colégio, vocês duas. Como é que é? A criança, ela te dá as respostas. Então, ela escalou a minha cadeira, eu não precisei buscar ela no chão. Ela descobriu que eu era cadeirante e não precisei contar para ela. Que coisa mais rica isso aí, veja bem. É uma coisinha, né? Essa foto é muito legal, isso foi em Ilha de Comandatuba, eu fui a trabalho, levei eles junto, porque eu trabalhava lá só de manhãzinha, depois a gente curtia. E é um deck que leva até a areia da praia, é bem acessível, sabe? É uma fofa. A nossa relação é muito legal e hoje cada vez mais é uma troca, né? Assim, ela devolve tudo aqueles cuidados que eu tive para ela, né? Muito legal. Muito linda. Essa é minha afilhada. Vem a filha da minha irmã que já vem no pacote e é o mesmo esquema. Ela já escala a minha cadeira. Toda criança vem com as respostas, assim, a criança que convive, sabe? Carol, você quer deixar algum recado, alguma coisa em relação ao seu livro, onde se encontra, sei lá, o que você quiser. Bom, o nosso livro ele não foi distribuído para as livrarias por conta de patrocínio e tudo mais, mas a gente tem ele vendido no site da editora, editora Scortese. Vamos lá, de novo, editora... Scortese. Scortese com C? Com C. Com C, Scortese. Scortese, 2 Cs no final. Tá. Dá para comprar pela internet, distribuição todo o Brasil, então facinho de encontrar. A capa. Maria de Rodas. Maria de Rodas, facinho de encontrar pela internet. E aí é um recado, tem versão audiolivro também, para as pessoas com deficiência visual terem acesso. Pode mostrar tem um livro falado para todo mundo aí que de repente não consegue enxergar. E às vezes é uma boa opção para quem quiser escutar no carro, né? Também, hoje em dia, também é uma boa opção. Meu amor, obrigado por ter vindo. Imagina. Isso é muito bonito. Obrigada pelo espaço. Imagina, obrigada pela querida, oportunidade. sempre às suas ordens, viu? Valeu. Eu acho que é função nossa, essa visão mais ampla, mais holística em relação ao social. A gente que trabalha com comunicação, e agora você também, então virou colega. A gente tem, isso é dever, Então não me agradeça não. Eu que agradeço a você por poder servir a uma causa tão bonita. Ótimo. Obrigado, meu amor. Valeu. Ó,